Olá, mães da comunidade Mães Renovadas, aqui é Adriane Cardoso. Hoje eu quero dividir com vocês um breve resumo das minhas anotações do capítulo 3 do livro Os Conflitos no Lar e as Escolhas do Pacificador. O título do capítulo 3 é Qual a estrutura bíblica para ser um pacificador? O autor foi muito feliz, muito pedagógico nesse capítulo. E eu quero destacar aqui com vocês qual é essa estrutura que ele trouxe para que nós possamos, de fato, sermos mães pacificadoras. Então, o primeiro ponto para ser uma pacificadora, nós precisamos entender que o pecado nos torna seres em conflito. Nós precisamos entender que o pecado, a queda original ali, Adão e Eva, nos trouxe o pecado e por causa do pecado nós somos seres em separação. Em separação do próprio Deus e em separação das pessoas. E por causa disso nós precisamos então de um Salvador, nós precisamos de um Redentor, de alguém que faça essa ponte entre nós e Deus, nós e as pessoas, para que possamos, de fato, viver em paz e harmonia. A segunda estrutura que nós precisamos entender é justamente essa, que a redenção nos perdoa os pecados e Deus transforma o que era tragédia, a separação, em paz por meio de Cristo. Então nós precisamos entender que sem Cristo nós não seremos capazes de sermos, de fato, mulheres pacificadoras, aquelas que buscam a paz no lar. E o terceiro é encarar os conflitos como oportunidades. Mas encarar os conflitos como oportunidades de quê? Então, a primeira aqui é glorificar a Deus. Então, o conflito é uma oportunidade de glorificar a Deus. O conflito também é uma oportunidade de verificar a trave em nosso próprio olho, nosso próprio pecado. O conflito é uma oportunidade de mostrar o erro do nosso irmão. Mas eu quero agora falar com você sobre uma oportunidade de glorificar a Deus. Quando nós olhamos o conflito como uma oportunidade de glorificar a Deus, nós precisamos entender que essa, na verdade, é uma oportunidade de confiar no Senhor, de que Ele está cuidando de nós e da vida da nossa casa, da nossa família e dos nossos relacionamentos. Nós precisamos entender que é necessário obedecer ao Senhor, obedecer a sua palavra e o que Ele nos orienta a fazer e ser enquanto servas do Senhor. E uma oportunidade de glorificar a Deus imitando o Senhor em meio ao conflito. Como que nós vamos imitar ao Senhor em meio ao conflito, então? Nós imitamos a Deus em meio ao conflito quando nós resistimos aos impulsos pecaminosos, da soberba, do controle de todas as situações, do cultivo da amargura no coração. E no lugar disso, nós respondemos com amor e obediência. Nós imitamos a Deus em meio ao conflito quando nos tornamos menos dependentes dos resultados e do comportamento de outras pessoas. Então, eu não sou conduzida, eu não sou levada a responder conforme o comportamento do outro. Eu estou segura em Deus, entendendo que a minha resposta a todo e qualquer conflito deve ser uma resposta de amor e obediência ao Senhor na sua palavra. Quando nós encaramos o conflito como uma oportunidade de verificar a trave em nossos próprios olhos, nós estamos dispostas a reconhecer as nossas fraquezas, expor e transformar hábitos e atitudes pecaminosas em nossas vidas. Nós estamos dispostas a reconhecer que provavelmente fizemos algo para aumentar aquele conflito ou aquele problema. Nós estamos dispostas a confessar os nossos próprios erros e fazer o possível para corrigi-los. Nós estamos dispostas a verificar atitudes e motivações que muitas vezes levaram àquele conflito. Talvez foram críticas negativas, comportamentos egoístas de nossa parte ou do outro também. Às vezes nós fomos hipersensíveis, né? Nós ficamos muito sentimentais, muito magoadas, a gente costuma falar muito melindrosa, né? E acabamos fomentando o conflito. Quando nós entendemos que o conflito é uma oportunidade, nós verificamos que o conflito é uma oportunidade de mostrar o erro do nosso irmão em amor. E esse irmão aqui, queridas, pode ser o nosso esposo, nossos pais, os nossos irmãos, os nossos filhos, os nossos amigos, todos eles à nossa volta. Então, quando nós estamos dispostas, a mostrar o erro do nosso irmão, nós precisamos entender que isso nos dá a oportunidade de servir o outro de diferentes maneiras. Então não é apenas um prazer de mostrar que o outro está errado, é ao contrário. É uma oportunidade de servir o outro.
Quando nós encaramos dessa maneira, nós vamos ajudar o outro a encontrar maneiras melhores de resolver um problema. Nós vamos ajudar a remover um fardo da vida dele, né? E para isso nós não podemos confrontar o outro asperamente. E quando nós fazemos isso, nós também nos transformamos em um modelo positivo para os outros, né? E quando essa resolução de conflito ela evolui de uma maneira pacificadora, nós nos tornamos esse modelo positivo para os nossos filhos, familiares e para a igreja. Agora nós precisamos ter atenção. Antes de confrontarmos os outros, nós devemos sempre considerar a possibilidade de ignorar uma ofensa, conforme nos ensina Provérbios 19:11. Mas quais ofensas podem ser ignoradas? Então, eu quero agora elencar características das ofensas que são pequenas, que podem ser ignoradas. Se essa ofensa não desonrou seriamente a Deus, se essa ofensa não causou danos permanentes a um relacionamento, não foi uma traição, não foi uma difamação, se essa ofensa não prejudicou outras pessoas, e se essa ofensa não está prejudicando o próprio ofensor. Não sei se você prestou atenção nessas características, mas não existe praticamente eu aqui, conforme nós conversamos, né, no nosso encontro. Está sempre olhando para Deus e para o outro em forma de servir o outro. E o último passo que ele traz aqui no nosso capítulo 3 é o reconcilie-se. Como nós devemos nos reconciliar e por quê? Então, por que nós devemos buscar a reconciliação? Primeiro, quando nós olhamos para Deus como um exemplo de reconciliação. Então, nós devemos olhar o que Deus fez por nós, sendo nós ainda pecadoras. Ele escolheu se reconciliar conosco de uma forma dolorosa para Ele. Ele nos dá o seu próprio Filho para morrer de forma vergonhosa, dolorosa, escandalosa. E essa morte, por meio dessa morte, é que nós somos reconciliadas com o próprio Deus. E é que nós devemos imitá-lo, perdoando os nossos irmãos. Quando perdoamos ao outro, nós quebramos a barreira que foi erguida entre nós e abrimos o caminho para um relacionamento revigorado. Agora, existem algumas promessas concretas que quem decide perdoar precisa fazer. Quando nós decidimos perdoar, e aqui eu quero enfatizar que perdoar é uma decisão, não é um sentimento, não é uma obstinação, não é um fazer bonito, é uma decisão. Nós decidimos perdoar. Quando nós decidimos perdoar, nós precisamos fazer algumas promessas concretas que são: não vou pensar, não vou mencionar o ocorrido e usá-la contra você. Eu não vou falar para outras pessoas sobre a ofensa. E por fim, eu não vou permitir que o ocorrido fique entre nós ou que prejudique o nosso relacionamento. Então, eu gostaria que você pensasse sobre tudo isso que nós conversamos, leia o capítulo 3, medite sobre ele e faça aí os exercícios 5 e 6. Nós vamos dedicar um tempo a pensar sobre isso, como eu posso crescer para ser semelhante a Cristo. E vamos fazer uma oração de forma oficial, nós vamos registrar oficialmente a nossa posição diante do Senhor, escrevendo uma oração baseada nos princípios ensinados neste capítulo. Se você chegou até aqui e deseja fazer parte da comunidade Mães Renovadas, na descrição desse vídeo possui o link tanto para você entrar na comunidade quanto para você adquirir o livro. Então não perca mais tempo. Eu te aguardo.